Glória a Deus. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, para que possamos hoje meditar na escolha que abre os céus. Escolha que abre os céus. Nós estivemos nos últimos domingos aprendendo com Jesus que Deus é um Pai bondoso, que Ele deseja o melhor para os seus filhos. Nós vimos lá em Mateus 7 que nós devemos pedir, que será dado, devemos buscar, que você vai encontrar, temos que bater para que a porta seja aberta. E que possamos, então, dessa forma, aprender a fazer as melhores escolhas. Escolhas que definirão o nosso futuro. Escolhas que definirão o nosso futuro. E vimos aí nos últimos domingos, convido a você que não esteve presente ou que não viu a mensagem, que você possa acessar no nosso canal do YouTube, da IBG, poder das suas palavras, o poder que, nas últimas 3 mensagens, o poder sobre o que pensar das pessoas, está lá nas últimas 3 mensagens. E no domingo passado foi o poder do perdão. E hoje nós vamos aqui mergulhar, que para mim é tão forte como os outros, mas é crucial, que é o poder das nossas prioridades. Quero ler então com você Mateus 6, dos versículos 19 ao 34, e pedir bastante a sua atenção, porque vai ser extenso, mas são vários ensinamentos de Jesus que culminam numa coisa só. Versículo 19 em diante. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Diga fale Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, diga 2, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam? Diga 3. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Agora a gente entra no 31, que é o versículo central de tudo. Depois de toda essa explanação de Jesus, a gente entra no poder de escolha que abre os céus sobre as vidas de quem quiser. Versículo 31. Portanto, não se preocupem, diga 4. Não se preocupem dizendo: que vamos comer? O que vamos beber? Ou o que vamos vestir?
pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem, diga 5. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Durante toda essa explanação, o pensamento central aqui, depois de Jesus falar sobre tudo aquilo que necessitamos, por 5 vezes ele fala, não se preocupe. Por 5 vezes ele fala, por que você está se preocupando com aquilo que você precisa vestir, precisa comer? Por que você está se preocupando com as necessidades básicas? Com o que você quer sentir? Por que você não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus? E eu quero dizer aqui para você que a sua prioridade vai comandar as suas escolhas. O que for prioridade para você, aquilo que for algo que você ama, é nisso que você vai investir o seu tempo, seus recursos. Ou aquilo que você tem maior medo de perder, é nisso que você vai investir o seu tempo e os seus recursos. Aquilo que você ama ou quer ter, ou quer manter, ou aquilo que você tem medo de perder, isso normalmente se torna sua prioridade. E por ser sua prioridade, isso vai comandar as suas decisões, vai comandar as suas escolhas. Entendendo isso de uma forma clara, nós podemos fazer uma análise nossa para compreender por que nós todos, sabendo que devemos buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, por que a gente não procura? Você há de convir comigo, vamos ser realistas. Porque todos nós sabemos que quem tem que ser em primeiro lugar? Deus. Nós sabemos que o reino de Deus e a sua justiça precisa assumir o primeiro lugar na nossa vida. Não vou nem chover no molhado. E eu fiquei muito tempo da minha vida fazendo uma análise em mim, procurando ajustar o meu coração para compreender isso. Por que eu querendo que o reino de Deus fosse o primeiro lugar na minha vida, por que não era? Por que outras coisas assumiam o primeiro lugar? Por que as minhas responsabilidades assumiam o primeiro lugar? Por que o meu conforto assumiu o primeiro lugar? Na minha lógica, eu queria que Deus fosse o primeiro lugar, e eu creio que você também quer, porque a palavra ela entra de forma racional, ela entra na nossa mente, porém, hoje nós vamos compreender melhor como que isso acontece dentro de nós, amém? Para que possamos fazer o que está escrito no versículo 33, deixa o 33 lá projetado, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, porque todas essas coisas são acrescentadas, mas então, o que entra no meio disso? O que nos atrapalha a viver isso? Quando nós não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, começam a surgir na nossa vida como rachaduras numa represa. Nós deixamos com que essas rachaduras fiquem lá em algumas áreas, mas como acontece numa represa, em algum momento, ela estoura e compromete todo o resto. E é assim na nossa vida também. Mas hoje, em nome de Jesus, nós teremos um momento de fechar essas rachaduras, amém? Vamos fechar essas rachaduras, para que possamos ajustar o nosso coração e colocar Deus em primeiro lugar, experimentarmos o melhor do Pai Celestial, porque essa é a vontade dele. Foi isso que nós vimos nos domingos anteriores, porque o Pai quer que nós experimentemos o melhor, ele é um Pai bondoso. Então vamos lá, para a gente primeiramente entender, como já lemos aqui antes e ressaltamos durante a leitura da palavra, da explanação de Jesus,
nós vimos que a preocupação é a maior inimiga da prioridade. Anote aí, a preocupação é a maior inimiga da prioridade. E eu pergunto para você, o que tem preocupado você nesses dias? Quando a preocupação ganha força, ela tira o nosso foco, ela suga a nossa energia. Quando a preocupação ganha força, ela faz a gente perder o rumo da bênção. Nós achamos que estamos no caminho certo, mas não estamos. Porque a preocupação está ali dominando as nossas escolhas. Porque, na verdade, nós colocamos as preocupações em primeiro lugar. E elas, então, vão conduzindo as nossas escolhas. Por quê? Porque toda preocupação, de alguma forma, conscientemente ou não, ela está atrelada, relacionada a um medo. Faça essa autoanálise agora. Toda preocupação que nós temos está relacionada a algum tipo de medo. É medo de perder um dinheiro, perder uma condição. Normalmente vai ser um medo relacionado às tuas necessidades básicas. Normalmente. Quer ver? Medo de não ter o que comer, o que vestir, o medo de não ser amado, valorizado, necessidade básica. Medo do que os outros vão pensar, medo de perder algo que para você é importante, medo de não conseguir alcançar um objetivo que você tem, que você traçou para você. Quando esse medo, mesmo que está lá escondido dentro de você, ele começa a te controlar, a tua mente ela fica preocupada com isso. E mesmo sem você perceber, você está sendo escravizado, controlado por essa preocupação, na grande maioria das vezes, é de forma inconsciente. Você vai tomando essas escolhas, essas decisões, conduzindo a sua vida, fundamentado, enraizado nessa preocupação, ou nessas preocupações. Perder o controle da situação é outro medo. Deixar de ser amado ou perder uma paixão é outro medo. Essas emoções, elas vão abalando, elas vão criando rachaduras na nossa confiança, na nossa fé, sem a gente perceber. Elas vão escravizando a sua fé. Essas preocupações vão produzindo decisões precipitadas, porque estão enraizadas no medo. Eu fiz essa análise em mim e eu comecei a ver, por mais que eu achava que eu era um rapaz que amava Deus, que buscava Deus, eu amava e eu buscava, mas eu cheguei num ponto que eu me senti parado, travado, e eu não conseguia passar mais daquele ponto espiritual, e eu comecei a orar, buscar em Deus, jejuar e tudo mais, porque eu queria romper. E o Espírito Santo me levou a essa conclusão. Isso para mim foi uma surpresa, porque eu não achava que eu não colocava Deus em primeiro lugar. Eu achava que Deus era em primeiro lugar para mim. E qualquer pessoa que olhasse de fora ia falar a mesma coisa, quem me conhecia. Mas lá dentro eu vi que não era. Por quê? Porque algumas conquistas, por mais que eu não quisesse racionalmente, mas emocionalmente eram mais importantes para mim. E as minhas decisões relacionadas a essas questões, elas ganhavam prioridade. E aí Deus perdia o lugar de prioridade quando tomava decisões assim. E isso fazia com que eu não alcançasse justamente aquilo que eu buscava. Que era o quê? É uma concretização de um sonho. Porque Deus ele tem o melhor para nós, e ele acabou de falar no versículo 33 que todas essas coisas são acrescentadas. E diga-se de passagem aqui, você sabe que Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pode pensar ou imaginar ou pedir.
muito melhor do que você entende hoje. Você sabe que agora, nessas orações que você faz relacionadas à sua família, relacionadas à sua vida profissional, à sua vida financeira, seus sonhos, seus planos, você sabe que Deus já sabe qual é o melhor. Amém? E se não lembrava disso, vai lembrar agora, em nome de Jesus. Deus já sabe qual é o melhor, como é que as coisas vão se resolver. Deus já sabe o melhor caminho para que as suas decisões sejam traçadas, sejam direcionadas, para onde você deve ir, como que você deve fazer, como é para ser os seus próximos 10 anos. Deus já sabe. E aí nós acabamos de cantar, Pai Nosso, seja feita a sua vontade na terra como no céu. A gente já sabe que Deus tem a vontade melhor, perfeita e agradável para cada um de nós. E Jesus dá o atalho. É comigo, é através da minha vida. E busca primeiro o reino de Deus. O reino de Deus veio através dele. Eu vou falar aqui logo em seguida. Mas é importante a gente entender o seguinte. Tem alguns medos que geram preocupações, escravizam as nossas emoções. E as nossas emoções escravizam o nosso racional. E sabe o que a gente faz quando isso acontece? Nós damos argumentos. E eu vejo muitos crentes já acostumados com os argumentos que dão para fundamentar uma vida direcionada pelas suas preocupações. O nosso racional cria um monte de desculpa, um monte de resposta, um monte de argumento. Por quê? Porque já foi dominado pela emoção. Já foi escravizado pelo medo de perder algo ou medo de não ter algo. E é muito importante agora, nesse exato momento, enquanto essa palavra é liberada, você se abrir para fazer uma autoanálise nesse sentido. Para que isso seja quebrado agora em nome de Jesus. Para que você entre no sobrenatural de Deus. Escolha que abre os céus. E aí eu estou falando aqui para pessoas que querem Deus em suas vidas. Para pessoas que querem experimentar da presença de Deus. Se você é essa pessoa, eu quero falar aqui algo para você que vem do coração de Jesus, que vem das próprias palavras dele. Abre o seu coração agora, porque quando nós entendemos isso e nos arrependemos genuinamente deste erro, nós podemos ser curados. Quem aqui sabe que deve buscar Deus em primeiro de verdade, em primeiro lugar na sua vida? Diga eu. Ok, todo mundo aqui sabe no racional. Agora, eu não vou perguntar aqui, para não correr o risco de ninguém mentir, eu não vou perguntar quem é que coloca Deus em primeiro lugar de verdade. Não vou perguntar para você nem se enganar, porque eu já passei por esse engano. E de vez em quando, várias vezes, muitas vezes, eu tenho que me policiar para... Olha, já me peguei várias vezes invertendo a prioridade de novo. E como pastor, vivendo para Deus. Teoricamente, colocando Deus em primeiro lugar e algumas prioridades invertidas. Então, se você sabe que o que você deve fazer, que é colocar Deus em primeiro lugar, e você não coloca, então você está encaixado em Tiago, capítulo 4, versículo 17, que diz assim: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete. E o pecado faz o quê? O pecado nos afasta de Deus, faz separação entre nós e Deus. Como é que nós podemos ser curados? Quando nós reconhecemos a nossa condição. Quando nós reconhecemos que estamos no caminho do erro. Foi assim que eu fui curado. Foi assim que eu consegui achar o caminho para que todas as vezes depois que isso voltava a tentar tomar a minha preocupação, eu pudesse ser curado novamente. Abrindo meu coração para Jesus, confessando o meu pecado, não botando desculpa, mas afinal de contas, eu tenho que trabalhar, né, Jesus? Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, mas na verdade eu estava lá colocando as preocupações em primeiro lugar.
E eu não estava saindo da condição de pecado, de errar o alvo. Aí eu entendi, poxa, eu preciso reconhecer, Senhor, me ajuda a romper. Eu quero ir para outro nível espiritual, eu quero estar mais perto de Ti. Amém? Primeira coisa é a gente reconhecer. Você erra o alvo, perde o rumo de Deus na sua vida, e ainda que pense estar com Ele, você está numa rota que não é a rota de Deus para você. Quando a gente está no controle, o medo e as preocupações escravizam. Mas quando Deus está no controle, ainda que em meio a incertezas, a paz reina. Eu vou repetir e você diz amém no final. Quando Deus está no controle, mesmo que você esteja no meio de incertezas e dúvidas, a paz reina. Amém? E eu quero ler com vocês Salmos 23, de 1 a 4. Olha o que o salmista diz. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Vai tentando sentir o que o salmista está sentindo. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Diga amém. Ainda que você ande num vale de trevas, de morte, não sei se você consegue dimensionar isso, se você consegue aí visualizar você passando num vale, morro de um lado, morro do outro, escuridão, trevas, aquela sensação de medo tentando assolar você, de repente um bicho grande aparecendo, eu não sei. Quando eu leio isso aqui, eu me lembro daquele filme, é o que vem na minha mente, não sei como é que acontece contigo. Eu me lembro daquele filme, Os 300. Não sei se você se lembra, me veio agora aqui. Toda vez que eu leio isso, eu lembro daquilo. Quando o protagonista ali está como garoto ali sendo treinado e vem aquele lobo gigante ali, ele sozinho. Então aquela ali é a prova final. Ou ele mata aquele bicho grande, gigantesco, que é num vale, é no meio de um troço de um lado, do outro, não tem escapatória, é enfrentar. E ali, no filme a pessoa fala que ele está ali concentrado, está ali com suas emoções geladas para enfrentar aquele bicho gigantesco. Toda vez que eu leio isso aqui, eu lembro daquele filme. Que mesmo que eu ande num vale de trevas e morte, eu sei que Deus é comigo, não vou temer mal algum. Mas se você se deparar num vale de trevas e morte, você vai sentir medo ou não vai? O que vai acontecer na sua alma? Você vai, nos primeiros segundos, você vai tremer. Então, como que nós devemos fazer para colocarmos Deus realmente em primeiro lugar? Aí essa é a segunda parte da mensagem, a última. Mas antes eu quero pedir, vem cá, Josi. Cadê a Josi? Vem cá, Josi. Eu vou pedir para a Josi dar um testemunho, logo depois a Jane. Porque isso vai embasar o que vai vir em seguida. Só lembra de colocar ali no botãozinho. Boa noite a todos. Nervosa, difícil estar aqui. Então, como que eu coloquei Deus em primeiro lugar? O que me levou, a colocar Deus em primeiro lugar? Eu sempre trabalhei em casa, por conta de uma das minhas filhas que precisa de cuidados, fisioterapia e tal. E eu sempre trabalhei em casa, mas mesmo assim, para mim começar, vou me embaralhar um pouco. Vamos começar do começo, então. Falei com meu marido logo que começou a oração que eu queria começar a vir para a oração. Só que para mim vir para a oração eu teria que tirar aquele tempo do meu trabalho, o que de certa forma ganharia menos, vamos dizer, em questão Oração de dinheiro. terça-tarde. Terça-tarde. Naquele momento, a partir da primeira vez que eu vim à oração, eu tomei uma decisão
de que eu teria que mudar. Porque até então eu vinha na igreja, eu ia na célula, mas era aquela coisa assim mecânica. Eu venho, eu vou. Não tinha isso de Deus em primeiro lugar. Eu vivia uma religião. Eu estava aqui todo domingo, eu estava na célula toda a quarta, mas eu não tinha prioridades. E a partir daquele momento eu decidi que eu iria priorizar e que eu iria colocar Deus em primeiro lugar. E quando eu decidi isso, muitas coisas começaram a mudar. Muitas coisas. Na questão financeira mudou. Mudou porque mesmo eu parando de trabalhar para me envolver mais, para buscar mais de Deus, quando eu pensava em reclamar alguma coisa para Deus, ele dizia só assim, ó, tá te faltando alguma coisa? E eu dizia, não me falta nada mesmo. Só que essa não é a parte principal. Para mim, a parte principal é o que mudou em mim. A partir do momento que eu disse, não, agora eu quero ir mais fundo, eu não quero ficar naquele rasinho ali, eu quero E não ficou só na realmente... oração da terça-feira, né? Não, foi muitas coisas que foram mudando, que eu fui me entregando mais a Deus, fazendo mais as coisas para Deus, colocando realmente Ele em prioridade. Não é fácil porque eu me pego muitas vezes também, mas eu poderia estar fazendo tal coisa, aí vem essa palavra, mas não te falta nada. Então, como diz a palavra ali, busca em primeiro lugar a Deus, que não vai faltar nada. E na questão, como eu disse, financeira não é o mais importante. Eu comecei a viver coisas com Deus que eu nem imaginava que iria acontecer comigo. Eu comecei a receber palavras de Deus que eu dizia assim, meu Deus, será que é isso daí mesmo? E vinha confirmando as coisas e viver essas experiências assim, só comecei a viver a partir do momento que eu disse não, agora é Deus em primeiro lugar. E aí tem a minha sobrinha que veio um dia aqui na oração, na terça-feira dela, disse para mim, tá, João, mas e essas mulheres não trabalham, que tá todo mundo aí na terça-feira de tarde? Aí eu pensei, meu Deus, o que que eu... Aí eu olhei para ela e disse assim, trabalham. Só que elas fizeram, comecei a contar minha história, elas fizeram como eu. Elas decidiram que elas iriam colocar Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas vêm, porque a gente tem histórias aqui de várias mulheres da oração, não é que não trabalham, elas trabalham, mas elas acabaram de decidir, não, Deus vai ser em primeiro lugar e depois Deus vem suprindo todas as outras coisas. Então é isso. Glória a Deus. Obrigado, querido. Ô, Josi, e como é que ficou assim a situação financeira, a situação espiritual? Alguma coisa regrediu depois que você botou... Vem aqui. Que você colocou Deus em primeiro lugar? Eu me veio de perguntar isso. Alguma coisa regrediu depois que você deixou de trabalhar, diminuiu as suas funções profissionais e tudo mais? Eu esqueci dessa parte, né? Então, aí, poucos dias atrás, eu falei com meu marido assim, eu fui toda medrosa, com medo, porque eu disse, meu Deus, agora eu não consigo mais ajudar ele em casa, não que eu não vou mais ajudar financeiramente e tal, e eu fui assim, e agora? O que eu faço? Eu disse, vou conversar com ele. Eu disse, pois eu estou vendo que meu trabalho não está ajudando, não sei o quê. Então. Aí ele olhou para mim quase como se fosse Deus. Está te faltando alguma coisa? Daí eu pensei, meu Deus, porque um detalhe importante disso é que eu sempre orava para Deus e dizia assim que eu não queria mais trabalhar daquela forma que eu trabalhava. Queria ter mais tempo para eles, ter mais tempo para as minhas filhas, né? Então, de forma alguma, muito pelo contrário, melhorou tudo. Porque mesmo eu não ajudando mais ele financeiramente, a nossa vida assim está transformada de um jeito que às vezes eu olho e digo assim, meu Deus, eu nem mereço isso tudo, né? Amém, graças a Deus. Obrigado, Josi. Jane, cadê a Jane? Vem, Jane, rapidinho. Porque às vezes o pastor falando, né? Ah, mas é o pastor e tudo mais e tal. Mas Deus faz com qualquer um. É só buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e todas as coisas são acrescentadas. A paz, igreja. Eu estou um pouco perdida no testemunho sobre põe a Deus em primeiro lugar. Bom, eu não sabia que era essa palavra. Eu tenho uma relação com Deus que não é diferente dos irmãos. Eu tenho pedido, ontem eu pedi a Deus direção no que eu vou falar, porque a gente conhece pessoas que vão na igreja, a gente vai na igreja, conhece Deus,
E parece uma coisa tão assim superficial, né? Mas assim, ó, esse ano para mim está sendo bem complicado. E aí que vem o testemunho. Graças a Deus, não sei se todos sabem, mas eu me separei, né? Em março. E eu tô me sustentando sozinha. Eu não, Deus. Deus está me sustentando. E graças a Deus não tem me faltado nada. Quando a gente se vê sozinha para regir uma casa, com filhos. Quantos filhos? 5. Só 5. Então, você fica com medo. Você pensa assim, e agora? Meu Deus, eu estou no vale. Então, a gente confia. E confia em Deus. Põe Deus em primeiro lugar. Busca. Eu sempre fui de não olhar a situação e largar tudo em casa. Vou para a igreja. Pego meus filhos. Eu não estava frequentando aqui, eu estava frequentando outra igreja. E frequentei também muito tempo uma outra igreja. E eu sempre fui. Tá feliz que nem a Aline cantou. Tá chorando, louve. Tá sorrindo, louve. Tá precisando, louve. Eu sempre fui. Larga tudo em casa e vai. Vai buscar, porque Deus, Ele nos honra. E realmente Ele nos honra. Ele nos supre. Ele é um pastor, é um bom pastor, é um bom pai. Quando a gente se sente sozinha, se sente, e agora? A quem eu buscarei? Às vezes a gente se sente realmente sozinha, aquele sentimento de realmente agora, o que eu vou fazer? E a gente confia em Deus, coloca Deus em primeiro lugar e confia nele que ele supre tudo o que a gente precisa. E depois que o teu ex-marido te deixou lá, abandonou tudo, você começou a sustentar a casa e você, como é que você trabalha? Você presta serviço, né? Sim, eu tenho uma facção, sou costureira. Trabalha por produção. E realmente, inacreditável. Deus tem suprido, estou trabalhando. Eu confesso que às vezes não é fácil levantar de manhã, vestir a camisa, né? E ir para trabalhar, mas a gente confia em Deus e realmente Deus nos surpreende. Não é assim, maravilhoso, é tremendamente. E a assim. Jane é mais uma dessas que a Josi falou, que ela trabalha por produção. Precisa para sustentar os filhos. Mas ela deixa a tarde de terça-feira, em vez de estar produzindo, para a minha máquina, deixo tudo lá e venho, porque isso é uma coisa que arde dentro de mim. Buscar ao Senhor, buscar não só por mim, pela minha família. Porque se eu buscar a Deus pela minha família, eu sei que Ele vai abençoar. Eu creio nisso, eu creio com toda a minha força que Ele vai abençoar. Os meus filhos, a Jaine hoje, 18 anos, parabéns para ti, minha filha, eu te amo. É uma bênção, vocês não têm noção, ela é maravilhosa, é uma linda, uma filha, meu Deus, eu coloquei hoje no Face, perfeita, mas eu falei, estou profetizando, claro que ninguém é perfeito, né? E eles são uma bênção na minha vida, em nome de Jesus, eles são uma bênção. Eu largo lá minha costura e venho para cá, e Deus sabe o quanto está sendo maravilhoso esse tempo com as irmãs. Tu chega aqui, tu vê que o teu problema, às vezes, do lado da outra não é nada. Aí tu olha a outra, também está buscando, e uma hora pela outra. Eu já cheguei aqui, gente, com o meu coração, assim, de dizer assim, ó, um dia eu estava muito triste lá em casa, e a gente sabe que separação é dolorida, né? Então eu estava lá em casa e parecia que o meu coração ele estava quebrado de uma tal maneira assim que não tinha jeito. E a Jade, a pequena, que tem 5 anos, ela chegou perto de mim assim, com o chinelo arrebentado. Ela disse: "Ô mãe, cola para mim esse chinelo". E eu olhei para ela: "Tá, eu vou colar". Passou meia hora, ela disse: "A mãe não falou que ia colar, não vai colar?". "Não, eu já vou colar". Mas não tinha como colar um chinelo, não tem que colar, mas eu falei que eu ia colar, né? E aquele dia eu estava tão triste, quando elas estavam para lá e para cá, daí um pouquinho eu derramava umas lágrimas, enxugava para elas não ver.
E eu cheguei aqui, era um culto de oração, e me veio aquela visão da minha filha pedindo para eu colar, e eu orei para Deus, assim, para Jesus, e falei assim: Jesus, cola meu coração, cola meu coração. E ele colou. E está tudo coladinho. Tem cicatrizes, gente, tem cicatrizes, mas colado. Eu orava, sabe, eu falava assim: meu Deus, eu sentia assim todo esse tempo que eu conheço a Deus, a gente tem esses momentos altos e baixos, e eu sentia assim, parecia um pus assim dentro do meu coração. E hoje eu digo a vocês, não tenho mais isso. Está tudo uma maravilha, assim. Deus é tremendo, Ele cura a tua alma, Ele dá essa paz, essa restauração no vale, ali onde Ele testa a gente, né? No vale, onde tem esse monstro, e a gente fica acuado, e tu clama por Ele, e Ele te salva. Jesus é muito maravilhoso, é lindo. Eu vou fazer a mesma pergunta, já que vou pegar a carona da Josi. E aí, você deixou de produzir? Você não podia estar produzindo agora? Não podia? Podia. Pô, afinal de contas, você já vem na terça-feira. Você já vem na sexta-noite na oração. Você já vai na célula quarta-feira. Meu Deus, trabalha muito. Vai. Você vai no domingo no culto? Não podia estar produzindo lá, para afinal de contas, você ganha por produção. Está te faltando alguma coisa? Não, e ainda esse mês, tem uma mulher que trabalha comigo, ela faltou uma semana. E vocês acreditam que deu o mesmo tanto, a mais ainda? É bênção de Deus, gente. É bênção de Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Uma salva de palmas para Jesus, né? Obrigado. Bom. Vem. Para a igreja, boa noite a todos, a paz. A maioria do pessoal já me conhece, né? Normalmente eu sou de falar muito, mas para mim vir falar aqui hoje, porque Deus me direcionou a vir falar mesmo. Olha só, eu vou falar bem rapidinho. Há 3 anos atrás eu passei por um momento muito difícil na minha vida, que a maioria das pessoas aí já sabe. E o Silvio falou aqui no começo, e desde o começo Deus tinha falado comigo. Quando o Silvio falou aqui no início, Deus já tinha falado comigo. Alguns momentos na vida da gente, a gente começa a caminhar com Deus, as coisas começam a dar tudo errado, a gente não vê resultado realmente, como o Silvio falou. E eu, 3 anos atrás, sou testemunha viva de que isso aconteceu comigo. 3 anos atrás, passei um momento delicado na minha vida financeira. Muitas pessoas me ajudaram aqui na igreja. E certo olhar para mim: meu Deus, esse homem só recebe ajuda, esse homem não progride na vida, nunca se vira sozinho. Passei por momentos muito difíceis. E hoje, há 3 meses atrás, eu fiquei desempregado, saí de um trabalho, e Deus disse: Deus, eu trabalho no mercado, eu não sou de reclamar, mas eu sei que eu preciso buscar mais Deus. E trabalhar em mercado, quem trabalha no comércio sabe que não é fácil tu andar com Deus e trabalhar domingo, trabalhar feriado, trabalhar toda a vida nesse comércio. É assim mesmo. E eu não estou reclamando isso. Eu oro a Deus, quando eu oro, Deus, que um dia as pessoas não precisem mais trabalhar os domingos, para elas terem o domingo para descansar realmente. E Deus fez muitas coisas na minha vida nesse período que eu estive no mercado, 2 anos e 5 meses. E uma coisa eu aprendi. Eu já ouvi o Rodrigo falar aqui a respeito disso, né? De algumas coisas que a gente tem que abrir mão para ser curado em algumas determinadas áreas. Está na parte até de andar meio entristecido, desanimado. E muitas vezes eu fiz isso, né? Andei. Mas uma coisa eu decidi quando eu estava no mercado: não, eu não vou sair daqui para continuar a mesma coisa. Eu vou sair daqui porque eu quero buscar mais de Deus. Eu quero que a hora tiver um retiro, eu possa sair com a minha família, nem que seja sacrificoso a parte financeira, mas eu vou buscar isso porque eu quero dar prioridade para as coisas de Deus. E eu vi a Josi falar aqui, vi a Jane falar aqui, e durante um bom tempo que eu andei aí para trás, a minha esposa sempre foi uma esposa de viúva de marido vivo, digamos assim. Porque eu só chegava o final de semana em casa, dormia uma noite, no outro dia de madrugada, pegava o ônibus, ficava uma semana fora de casa, voltava para suprir as minhas necessidades. Aí eu pensei assim: meu Deus, será que vai ser a minha vida toda assim de novo? Comecei no mercado e Deus foi me dando direção, e eu fui buscando a Deus. Vinha pouco na oração, decidi: não, eu vou ir sempre na oração. Está difícil, eu vou orar. Está difícil, ore, como o louvor falou aqui. Eu fiz isso.
muitas vezes. E a minha esposa sempre foi uma guerreira, orava e buscava. Eu muitas vezes me sentia envergonhado disso. Porque tem umas mulheres guerreiras aqui nessa igreja que deixam nós muito envergonhados, digamos na palavra popular, no chinelo. Verdade. Jovens também. Se levantou uma geração de jovens aí que faz a diferença, não só aqui dentro. A gente viu um trabalho bonito que a gente acabou de fazer ontem, o Sérgio falou aqui, ó, algo que nós ficamos envergonhados. E nós, olha, temos que crescer muito nesse entendimento de buscar Deus em primeiro lugar. E Deus tem me honrado. Eu tenho um filho de 16 anos, está trabalhando, começou a me dar resultado agora, glória a Deus. Né? Mas Deus é poderoso. Se Ele conseguiu me acolhe, né, irmão? Se Deus conseguiu me sustentar, eu com 3 filhos, uma esposa enferma durante 3 anos, gente, o que a Jane falou aqui é muito forte. Deus é poderoso e nós somos frágeis demais e estamos dependentes totalmente dele. E se não for a graça e a misericórdia dele na nossa vida, nós não somos nada. Nada. Nós somos o pó dessa terra. Então, gente, que realmente nós venhamos entender o que o Sérgio tem falado aqui todos os domingos, e muita gente tem profetizado, nós tivemos ouvido palavras de todos os jeitos, nós temos que buscar Deus acima de todas as coisas. Mas eu não vim falar aqui porque achando que eu sou referência, não, gente, estou falando porque eu sei, talvez alguém está aqui numa situação entristecida, está como eu 3 anos atrás, não está vendo o resultado. Mas não desanime não, continue, porque Deus vai cumprir todas as nossas necessidades no tempo correto. No tempo correto, tudo vai acontecer e vai se cumprir nas nossas vidas, por mais que nós não enxerguemos isso. Mas isso vai acontecer, porque a palavra de Deus ela é fiel. E Deus é fiel para cumprir isso em nossas vidas. Tá bom, amados? Glória a Deus. Obrigado por isso. Então, o reino de Deus e a sua justiça. Eu quero terminar falando sobre o reino de Deus, porque o que nós devemos buscar em primeiro lugar é o reino de Deus. E o que é o reino de Deus e a sua justiça? A gente precisa entender isso agora. Primeiro, entendemos que precisamos vencer as nossas preocupações que estão fundamentadas em algum medo. Então, precisamos derrubar esse medo. Amém? Sim ou não? Para que possamos, então, buscar, em primeiro lugar, esse reino. Esse reino, ele está onde? Lucas 17, 20 e 21 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Você sabe onde é que está o reino de Deus? Sabe o que Jesus estava falando? Eu vou aqui fazer, olha para mim. O reino de Deus está entre vocês. Ele está apontando para ele. Jesus é o reino de Deus. Ele trouxe o reino de Deus para a terra. E Deus é amor. Isso é muito importante você entender. Foi o que me fez entender e me fez passar por um processo de libertação. 1 João 4, 16 a 19 diz assim. 1 João 4, 16 a 19. Está ali na tela, eu vou me adiantar aqui. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Confiamos nesse amor. Preste atenção que é importante. Confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele, isto é, dentro dele, dentro de você. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Diga, medo, em nome de Jesus, vai embora da minha vida. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda a preocupação e todo o medo que tenta me enraizar aqui nessa terra. Eu declaro que eu sou do reino de Deus,
que eu sou de Jesus e estarei crescendo em amor. Amor, relacionamento, confiança estão entrelaçadas. Não há amor sem relacionamento. E com o relacionamento de amor se cresce confiança. Quanto mais você conhece a pessoa que você ama, mais você confia nela. Sim ou não? Vai crescendo a relação de confiança. Com Deus não é diferente. Continuando ali. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Você fica com medo de passar por alguma coisa ruim. Porque preocupação é um pensamento de antecipação negativa. O negócio nem aconteceu e você está com medo que aconteça. Nem está acontecendo. Calma, quem falou que você vai ficar sem dinheiro? Quem falou que você não vai experimentar paz? Quem falou? Busca primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vão ser acrescentadas. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, aí está o negócio. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele quem? Jesus nos amou primeiro. Ele se entregou na cruz por nós. Ele se entregou por nós. Então nós não vamos para Ele porque temos uma coisa que Ele pode nos dar, não. Nós vamos para Ele porque Ele nos ama. Um relacionamento marido e mulher não funciona. Não é amor se você vai para o relacionamento por aquilo que essa pessoa pode te dar. É amor se você quer estar com a pessoa. É amor se você admira essa pessoa, você quer conviver com ela. Agora, se você está com alguém, busca estar com alguém por alguma coisa que ela pode te oferecer, isso não é amor. Então, o perfeito amor, ele se estabelece no seguinte, e aí vem posso dizer assim, a chave que virou na minha cabeça. Eu muitas vezes buscava Deus porque eu sabia que eu tinha que buscar a Deus. E eu entendi, eu preciso amar mais a Deus. Porque na medida que eu amo, eu vou colocando Ele em primeiro lugar. A partir do momento que eu decido amá-lo por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode me oferecer, aí eu entro num relacionamento de amor com Ele. E aí o amor expulsa todo medo. Por quê? Porque eu vou para Ele por amor, não porque Ele está falando que as coisas vão ser acrescentadas. Eu vou porque eu entendi que Ele me ama demais. Jesus morreu por você. Ele derramou sangue por você. É essa que é a chave da vida. Quando a gente entende este amor, quando a gente recebe esse amor, tudo muda na nossa vida. Porque Ele... Ele é maravilhoso demais. Ele ama você mais do que você consegue compreender. Quando a gente só confia nele e se lança para ele de verdade, deixando todas as outras coisas em segundo lugar, aí esse amor a gente consegue experimentar. Não somente ver, mas sentir. E eu quero te convidar a colocar Jesus em primeiro lugar, porque Ele é o reino de Deus e a sua justiça. E Ele disse para que você busque Ele em primeiro lugar, e diz que todas as coisas vão ser acrescentadas, sabe por quê? Para que você saiba, não vai te faltar nada. Busca, pode ter momentos de dificuldade, até porque Jesus passou pelo deserto para mostrar para a gente como é que é, mas no deserto nós somos lapidados, testados, amadurecidos. Acontece, mas você confia nele até o final que você experimenta. Amém. Que assim seja na sua vida em nome de Jesus. E o amor vai crescendo. Não tem como você amar a Deus e ao dinheiro, por exemplo, como ele já explicou ali no versículo 24 de Mateus 6. Não há como, porque a gente vai amar um e vai desprezar o outro. Não tem como. E o reino de Deus, ele é espiritual. O reino de Deus, ele se manifesta no material, no físico. E hoje é um momento que Jesus convida você a dar prioridade a Ele de verdade, a se lançar por completo, a experimentar esse amor de uma forma que você nunca experimentou, que seja despertado agora, em nome de Jesus, um desejo no seu coração
de conhecer mais esse amor. Não acho que você conhece Jesus tudo que você poderia conhecer porque você não conhece. E Ele quer se revelar a você. E a palavra que fica de Jesus para nós é a seguinte, João 14:6. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você quer Deus? Jesus está te convidando, coloca Ele em primeiro lugar. Mas que em nome de Jesus, na medida que você for descobrindo as preocupações que te afastam dele, as coisas que sugam a sua mente, a sua energia e até o seu racional, que você possa detectar isso por revelação do Espírito, porque o Espírito Santo de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele vai te mostrar. Eu tenho certeza que ele já te mostrou várias vezes e você não quis ouvir. Mas Deus quer transformar a sua vida. Jesus quer entrar, assumir o primeiro lugar de verdade, para que você possa viver vida plena, descobrir o caminho, a verdade e a vida. E eu termino essa mensagem proclamando Filipenses 4, de 6 a 7. Palavras do apóstolo Paulo que dizem assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, com coração grato, como cantamos antes, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Amém? E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos apresentar a Deus com nossas orações e nossas súplicas. Que assim seja na sua vida. Que em nome de Jesus, toda raiz de medo seja anulada agora. Que toda preocupação perca o seu lugar na sua vida. Que você se entregue completamente a Jesus. Deixa Ele reinar em você. Deixa Ele reinar sobre você de verdade. Para que você viva o melhor que o Pai Celestial já projetou. Para que a vontade de Deus que está no céu venha ser experimentada por você, já aqui na terra e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para você fechar os seus olhos. Feche seus olhos nesse momento. Enquanto ao